Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copte Faculi, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito da provocação de Fux em relação a Gilmar Mendes após troca de turma. E a situação indica, de acordo com a reportagem aqui do jornal da TV estatal O Globo, que climão entre ministros do Supremo Tribunal Federal vai continuar. De acordo com o Fux, falando de Gilmar Mendes, ele disse o seguinte: depois da troca da turma que ele fez e que muitos estão falando, né, de que é uma manobra genial do Fux no sentido de conseguir reverter a inelegibilidade de Bolsonaro e a prisão do Bolsonaro por meio de revisão criminal. A primeira, vamos à colocação do ministro Fux. Ele disse o seguinte: agora ele vai poder falar do voto, disse o ministro, que não gostou de comentários de Gilmar a respeito de seu voto pela absolvição de Jair Bolsonaro na trama golpista. Isso ocorreu em função do fato do ministro do Luiz Fux ser técnico e não político. E também estar preocupado com a eventual sanção pela Lei Magnitsky americana. Então ele pediu a mudança de turma e já existem comentários jurídicos aí pela internet e que fazem algum sentido, de que Fux vai para uma outra turma, onde tem a maioria, ele vai levar processos do Bolsonaro, no qual ele é relator, e a maioria vai ser o ministro, dentre os ministros que formariam uma maioria nessa turma que o Fux vai, estão os ministros indicados por Bolsonaro, né? André Mendonça e Nunes Marques. E, portanto, essa maioria, numa eventualidade de confirmação de uma condenação de Bolsonaro e a questão da inelegibilidade, podem fazer com que, por meio de um processo de revisão criminal, que é um processo de que qualquer pessoa pode se valer, quando, por exemplo, foi fundada, há provas da inocência da pessoa. Então você foi acusado de um crime que não cometeu, transitou em julgado, você foi preso e anos depois descobrem, por exemplo, como aconteceu com o rapaz que ficou 15 anos preso, descobriu que o verdadeiro autor do crime foi lá e confessou, falou: olha, você não tinha nada a ver com aquele crime e, portanto, quem cometeu o crime fui eu. E aí a justiça, com base nos depoimentos, nas provas colhidas e tudo, colocou o rapaz na rua. Colocou, no caso do exemplo, né, te colocou na rua, te absolveu. E aí o Estado vai ter que indenizar, a União aqui no caso. Então o que dizem por aí é que vai ser feito um pedido de revisão criminal e, com a absolvição de Bolsonaro na turma da qual o ministro Luiz Fux vai fazer parte, ele vai ter maioria lá, mesmo que a minoria vote contra, a maioria vai votar a favor, Nunes Marques, ele e o André Mendonça. Então, numa eventualidade de um ajuizamento de uma revisão criminal, pode-se anular todo o julgamento, tá, da suposta trama golpista, absolver Bolsonaro e torná-lo ficha limpa e, portanto, elegível para concorrer com Lula em 2026. Então, de repente, foi uma manobra, foi só das duas uma, né? Mas às vezes foi uma manobra só para acabar com esse mal-estar causado por Gilmar Mendes,
porque dizendo que o ministro Fux deveria fazer terapia, etc., que, é, de acordo com ele, né, o ministro não estava bem na cabeça em votar a favor da anulação do processo, por cerceamento de defesa, por nulidade, já que a vítima do processo, uma das vítimas, julgou e não se declarou suspeita. Enfim, dentre todos os elementos do voto do Luiz Fux, Gilmar Mendes teceu críticas severas, violando o Estatuto da Magistratura, inclusive ferindo a ética profissional e demonstrando o desespero do Supremo em relação à manutenção do status quo, qual seja o judiciário comandando o país e o Lula, de forma inteligente, mantendo no cabresto as Forças Armadas pelo seu alto comando, bem remunerando os seus comandantes, bem remunerando o judiciário, e daí o judiciário pode tranquilamente exercer a ditadura da toga, como em muitas situações estão ocorrendo, como os senhores podem pesquisar, por exemplo, é uma reportagem do, se eu não me engano, do Antagonista, que houve uma determinação de um juiz de primeira instância para que o jornal fez uma crítica. Lá colocou lá os amigos do meu pai, fazendo referência às indicações e às facilidades de aprovação de juízes em concursos públicos que possuem parentes, desembargadores, ministros, etc. E aí o jornal foi censurado. Houve uma determinação judicial de retirada da matéria do ar, violando a liberdade de expressão. E a imprensa toda foi em cima. Então, Lula, de forma inteligente, a primeira coisa que ele fez quando assumiu foi colocar o aumento dos militares, aumento do poder judiciário, retirar lá quem ele entendia que era dissidente e de forma velada dizendo que tem democracia, que vivemos um Estado democrático de direito. E se a gente vivesse no Estado democrático de direito, não teriam barricadas, nós poderíamos ir e vir, não estaríamos presos dentro de casa e a violência à solta, enquanto eles lá estão com coberturas de segurança, carros blindados, etc. E em locais que a gente não pode nem entrar, não pode passar, não pode circular. Cadê o nosso direito de ir e vir? Cadê a soberania que o Lula tanto fala? Ele tem que combater o crime organizado, não se filiar a ele. Tá, pessoal, essa foi uma análise aí em relação à matéria. Desejo a todos um bom descanso e que fiquemos com Deus.